O curso de auxiliar veterinário possui o objetivo de capacitar os profissionais para que possam auxiliar o médico veterinário na execução das principais funções relacionadas ao trabalho em clínicas especializadas em cães e gatos. Para isso, o conteúdo apresentado visa fornecer conhecimentos para que saibam lidar com situações emergenciais dentro e fora do ambiente profissional. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Em mais uma aula do seu curso, você irá aprender sobre as características da vacinação dos animais, conhecendo os fatores relevantes quanto à imunidade do cão e os variados tipos de vacinas, e também estudando sobre os casos de acidentes pós-vacinais. Olá, animado para mais uma aula repleta de conhecimentos importantes para você? Espero que tenha estudado com muito empenho o conteúdo que aprendemos na aula passada. Pois bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo e conhecer o conteúdo preparado para hoje. Essa aula está reservada para o aprendizado relacionado à vacinação dos animais. Então, vamos aos estudos. O primeiro ponto que devemos destacar é que, ao falar em vacinação dos animais, estamos tratando da medicina preventiva. Como já estudamos, existem diversos parasitas externos, chamados de ectoparasitos, que podem alterar intensamente a pele e a pelagem do cão. Esses parasitas podem ser de origem animal, como as pulgas, piolhos e ácaros, ou de origem vegetal, como tinhas e as sarnas. Além disso, as infestações internas oriundas de endoparasitos, comumente transmitidas pelas pulgas, sarnas ou mosquitos, e as doenças virais podem afetar gravemente a saúde do cão e levá-lo a desenvolver as doenças infectocontagiosas que você conheceu. Atualmente, algumas doenças infectocontagiosas se beneficiam de uma profilaxia através das vacinas. Atenção! É importante que você compreenda a seguinte informação. Fique ligado! A vigilância e uma boa higiene podem impedir a maior parte das doenças infectocontagiosas da saúde do cão. Algumas delas podem ser fatais. Após destacar mais esse aprendizado, vamos ver outros aspectos sobre a vacinação dos animais que devem ser abordados. Entenda que as vacinações possibilitam impedir o surgimento de doenças infectocontagiosas, fatais. Tenha em mente que algumas vacinações são obrigatórias. Contudo, é importante entender que elas somente podem ser eficazes se forem administradas em determinada ocasião, isto é, seguindo a um calendário exato. Em algumas aulas anteriores, você já estudou um pouco quanto à imunidade do cão, mas é fundamental apresentar mais algumas informações sobre esse tema. Como você já sabe, o cão recebe uma primeira imunidade da mãe através dos anticorpos presentes no colostro. Esses anticorpos são transmitidos pelo leite materno durante, no máximo, as primeiras 24 horas de vida do cão, e caso a mãe tenha uma boa imunidade. Depois de algumas semanas, o organismo elimina esses anticorpos. Dessa forma, o cão já não está protegido se não houver medidas de vacinação. Além do mais, lembre-se de que o sistema imunológico do cachorro não está totalmente desenvolvido ao nascimento e estará maturo apenas pela sexta semana. Tenha em mente que nas primeiras semanas de vida, o cão somente consegue combater as infecções por meio dos anticorpos oferecidos pela mãe. Ao vacinar o cão pela primeira vez, é fundamental tomar cuidado para não interferir nos anticorpos maternos, o que pode ocorrer até o período entre a 10ª e a 12ª semana de idade. Sendo assim, é recomendado começar a implementar protocolos de vacinação a partir do período entre a 8ª e a 10ª semana de idade. Aconselha-se que o cachorro seja vacinado contra todas as doenças infecciosas que podem lhe ser fatais.
Além da vacinação antirrábica, que é legalmente obrigatória, o cachorro deve ser vacinado contra a sinomose, a hepatite contagiosa, a leptospirose e a parvovirose. Antes de prosseguirmos, vamos verificar se você está compreendendo bem a matéria estudada. Selecione a alternativa que completa corretamente a próxima afirmação exibida. Os anticorpos são transmitidos pelo leite materno durante no máximo as primeiras horas de vida do cão e caso a mãe tenha uma boa imunidade. 10, 15, 24, 30, 48. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. É isso mesmo, você acertou. Agora que o conteúdo foi fixado, podemos prosseguir com o aprendizado. Nessa etapa da aula, vamos conhecer os variados tipos de vacinas. Entenda que a administração de uma vacina a um cachorro baseia-se na inoculação de micro-organismos patogênicos ou de porções deles. O objetivo disso é fazer com que o animal possa produzir uma imunidade contra esses vírus ou bactérias. Antes de entendermos um pouco mais sobre essa questão, vamos esclarecer um ponto importante para a compreensão do assunto. Fique ligado, inoculação consiste na injeção de micro-organismos patogênicos feita no organismo para gerar uma forma leve de uma doença visando produzir imunidade. Tendo ressaltado essa ponderação tão importante, podemos voltar às explicações. Continue atento. Saiba que algumas vacinas são consideradas de agentes vivos. Isso quer dizer que os micro-organismos ainda podem se multiplicar no organismo do cachorro, sem, contudo, possuírem caráter patogênico. Tendo todo esse contexto em mente, vamos ver então quais são os tipos de vacinas. Vacinas de agentes atenuados. Trata-se de micro-organismos, ou seja, vírus ou bactérias, que apresentam o seu poder patogênico reduzido depois de mutações obtidas. Para os vírus, essas mutações ocorrem através de passagens sucessivas em culturas de células de animais e outras espécies, como galinha e porquinho da Índia. Assim, a capacidade do vírus em causar uma reação no cachorro é atenuada gradualmente. Em relação às bactérias, são empregados outros métodos a fim de obter esses mesmos resultados. As vacinas de agentes atenuados podem ser vacinas homólogas. As vacinas são chamadas de homólogas quando os agentes com os quais se realiza a vacinação forem os mesmos que os causadores da doença. Vacinas heterólogas. As vacinas são consideradas heterólogas quando se emprega um micro-organismo diferente, menos virulento que o primeiro, mais semelhante ao agente patogênico. Vale esclarecer que virulento é a capacidade de se multiplicar em um organismo causando doença. Outras vacinas. Há outras vacinas com agentes patogênicos alterados geneticamente, fazendo com que perca a sua virulência, ou seja, capacidade de provocar a doença. Também existem vacinas com agentes inertes incapazes de se multiplicar no hospedeiro. São elas: vacinas com agentes inativados e vacinas subunitárias. Então vamos conhecer as especificações de cada uma delas. Vacinas com agentes inativados. Nessas vacinas, o agente patogênico foi morto por ações químicas. Vacinas subunitárias. Essas vacinas contêm apenas a parte do micro-organismo responsável pelo surgimento da doença. Entenda que estas vacinas de agentes inativados provocam menos danos do que as vacinas vivas, porém apresentam uma eficácia menor.
Em função disso, são comumente associadas a um adjuvante, com a função de aumentar o contato com o organismo. No caso da vacina antirrábica, a presença de um adjuvante dispensa a necessidade de uma segunda injeção depois da primeira vacinação. Importante destacar que, a fim de evitar a aplicação de várias injeções, frequentemente são empregadas diversas valências. Isso significa que o cachorro é vacinado contra diversas doenças infecciosas ao mesmo tempo. Contudo, é essencial tomar o cuidado de não misturar vacinas oriundas de diferentes fabricantes. Para reforçar o que foi apresentado, vamos fazer um pequeno teste para depois darmos continuidade à nossa aula. Lê as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. A administração de uma vacina a um cachorro baseia-se na inoculação de micro-organismos patogênicos ou de porções deles. Não existem vacinas de agentes vivos. Há vacinas com agentes patogênicos alterados geneticamente. Nas vacinas com agentes inativados, o agente patogênico foi morto por ações químicas. As vacinas subunitárias contêm apenas a parte do micro-organismo responsável pelo surgimento da doença. Excelente, você compreendeu bem. Com o conteúdo em mente, já podemos dar sequência à nossa aula. Agora vamos destacar os casos possíveis de acidentes pós-vacinais. Nos casos em que não haja uma adequada orientação e supervisão médica veterinária, os profissionais de clínicas veterinárias e pet shops devem ter um importante cuidado. Trata-se da prestação de esclarecimentos fundamentais aos proprietários de animais de estimação sobre os riscos dos procedimentos da vacinação de seus animais. Vale citar que esta vem se tornando uma prática cada vez mais comum, com o avanço da comercialização de vacinas em pet shops e lojas de produtos agropecuários. Entenda que os fatores que iremos apresentar a seguir não são os únicos que devem ser considerados na vacinação praticada por leigos. Contudo, eles são aqueles que provocam interferências negativas nas respostas imunológicas às vacinas. Como exemplos dessas situações, podemos citar a interferência de anticorpos maternos, verminoses e doenças intercorrentes. Em relação a esse tema, é muito importante que você fique atento à próxima informação. Fique ligado, os casos de interferências negativas nas respostas imunológicas às vacinas somente podem ser identificados e solucionados por médicos veterinários. Pois bem, tendo essa informação em mente, saiba que as três formas principais de manifestações de sintomas que caracterizam os acidentes pós-vacinais são: reações alérgicas locais, reações alérgicas sistêmicas, acidentes neuroparalíticos. Então vamos apresentar cada uma dessas manifestações de acidentes pós-vacinais detalhadamente. O primeiro caso que iremos conhecer é chamado de reações alérgicas locais. Então clique sobre ele em nosso menu. Reações alérgicas locais. As reações alérgicas locais podem surgir depois da aplicação de vacinas que estão associadas à presença de um adjuvante de imunidade. Lembre-se de que o adjuvante de imunidade é necessário para ampliar a resposta imunológica. Saiba que a maior parte das vacinas inativadas apresenta adjuvantes. Nesses casos, a reação pós-vacinal está envolvida com uma questão de sensibilidade individual. Estas reações locais são caracterizadas por uma alopcia, que é a queda de pelo, na área de aplicação da vacina.
Trata-se da consequência de uma paniculite granulomatosa focal, que é a inflamação da camada gordurosa debaixo da pele. Ou de uma vasculite, que é a inflamação dos vasos sanguíneos. Agora vamos conhecer mais uma manifestação de sintomas causada por acidentes pós-vacinais. Clique em reações alérgicas sistêmicas em nosso painel. Reações alérgicas sistêmicas. A anafilaxia é uma síndrome caracterizada por um choque sistêmico que se manifesta minutos depois da disseminação do alérgeno nos animais sensibilizados. Dentre os alérgenos que podem conduzir a uma anafilaxia estão as vacinas. Os órgãos envolvidos na anafilaxia, na maior parte dos animais, são o baço e os pulmões. Em casos mais graves, a anafilaxia pode causar coma e morte. Os sintomas clínicos da anafilaxia abrangem os seguintes: náusea e vômitos, diarreia, inquietação, perda da coordenação muscular, convulsões, palidez das membranas mucosas, aceleração do ritmo respiratório, aceleração dos batimentos cardíacos. Além desses sintomas, alguns animais podem apresentar sinais de salivação excessiva, tenesmo, defecação. Saiba que a anafilaxia também pode ocorrer em formas localizadas, chamadas de edema angioneurótico ou fácio-conjuntival, e reações urticariformes. O edema angioneurótico é caracterizado por inchaço dos lábios, pálpebras e conjuntiva, e é causado pelo mesmo tipo de alérgeno que leva à anafilaxia sistêmica. Já as reações urticariformes são lesões salientes e que causam coceira da pele, que acontecem alguns minutos depois da exposição ao alérgeno. Bem, antes de continuarmos, vamos ver o quanto você já entendeu sobre o que falamos. Na próxima página, você verá uma afirmação e, em seguida, deverá clicar na resposta que corresponde ao fato de a informação ser correta ou errada. As reações alérgicas locais são caracterizadas pelo surgimento de bolhas na área de aplicação da vacina. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Parabéns! Essa afirmação é realmente errada, pois vimos que a característica desses casos é a queda de pelo no local de aplicação da vacina. Pois bem, estamos mais uma vez em nosso menu de acidentes pós-vacinais. Vamos conhecer agora o último caso, chamado de acidentes neuroparalíticos. Então, clique em seu botão. Acidentes neuroparalíticos. Trata-se de distúrbios nervosos que caracterizam uma encefalomielite alérgica manifestada pelo inchaço e inflamação do cérebro. Atenção! Vamos ver uma informação importante sobre o assunto que estamos estudando. Fique ligado, os acidentes neuroparalíticos possuem maior relevância no cão, que é mais sujeito a encefalites, graças à frequência com que é imunizado com algumas vacinas antirrábicas. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver mais alguns aspectos sobre essa questão para que você entenda bem. Sabe-se que a substância responsável pela encefalite alérgica está presente na substância branca do cérebro de mamíferos. Quando injetada esta substância, ocorreria a formação de anticorpos que se ligariam a uma parte não definida da mielina,
que é a substância que realiza a condução dos impulsos nervosos. Essa condição provoca a sua degradação e consequente surgimento da encefalite alérgica. Em condições naturais, o processo surge principalmente em animais que subitamente manifestam sintomas de paralisia alguns dias depois da administração de vacinas antirrábicas. Normalmente, a encefalite alérgica começa por paralisia de um ou mais membros, com rápida progressão por todo o corpo. Nas formas graves da doença, a morte é o resultado comum. Diante do que acabamos de estudar, podemos afirmar que todo o processo de imunização em animais deve passar pela análise técnica de um médico veterinário. Primeiramente, ele deve examinar a condição básica de saúde do animal que será submetido à vacinação. Para isso, o médico veterinário deve avaliar o seu nível de infestação parasitária, sua condição nutricional e desenvolver um programa de vacinação apropriado. Isso é necessário para estabelecer a quantidade adequada de doses em relação à faixa etária de aplicação das vacinas. Para que você grave muito bem os assuntos estudados, vamos ver uma ilustração que certamente irá lhe ajudar a sempre se lembrar deles. Então, a Katy já está 100% recuperada, filha. Está sim, mamãe. Estivemos num veterinário hoje cedo e ele disse que está tudo bem. Ainda bem que o tratamento fez efeito rapidinho. Que bom. Mas seu pai me disse que você terá que ir na clínica veterinária amanhã de novo. É isso mesmo. É que amanhã é dia de vacinação para o Bob e o Thor. Mamãe, cadê o Thor? O Bob já está dentro do carro, mas não acho o Thor. Não sei, filha, não vi ele por agora. Ah, achei você. Estava escondido, né? Ah, conseguiu encontrá-lo então. Ele estava escondido, acredita? Acho que ele pegou medo depois da última vacinação, lembra? Ele teve uma reação alérgica no local de aplicação. Ficou vários dias bem ruinzinho, tadinho. Nossa, é verdade. Eu lembro disso. Foi naquela vez que levamos eles naquele pet shop que já até fechou, não é? Isso mesmo. Mas fique tranquilo, Thor. Dessa vez vamos direto numa clínica veterinária. Nada de ruim vai acontecer. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de auxiliar veterinário. O aprendizado de hoje foi destinado ao conhecimento sobre a vacinação dos animais. Para isso, inicialmente, você conheceu os principais aspectos associados. Em seguida, aprendeu sobre alguns fatores relevantes quanto à imunidade do cão e os variados tipos de vacinas. Além disso, ainda estudou sobre os acidentes pós-vacinais, que podem ser reações alérgicas locais, reações alérgicas sistêmicas ou acidentes neuroparalíticos. Essa aula fica por aqui. Continue se empenhando e estude bastante para garantir um aprendizado com qualidade. Até a próxima! Olá, que bom vê-lo novamente. Na aula de hoje, aprendemos sobre a vacinação dos animais. Vimos também sobre a imunidade do cão. Conhecemos os variados tipos de vacinas. Conhecemos também as características da vacinação dos animais. Também vimos os casos de acidentes pós-vacinais. Não se esqueça de estudar para garantir um aprendizado de qualidade. Até a próxima!
Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.